Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise estruturada do nosso material, onde a regra é sempre ir direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais fascinantes e debatidos do texto bíblico. Apocalipse, capítulo 11, versículos de 1 a 3. O nosso foco aqui é decifrar esses símbolos que parecem super complexos, a medição, o caos, as testemunhas, de um jeito claro e sem nos perdermos naqueles jargões acadêmicos, sabe? Então, vamos ao que interessa e começar a nossa análise. E para começar, olha só essa cena que bizarra à primeira vista. A grande pergunta que guia o nosso estudo de hoje é esta: por que João recebe uma ordem para realizar uma tarefa tão comum, tipo medir o templo, bem no meio de uma visão apocalíptica completamente aterrorizante? Faz algum sentido parar tudo para tirar medidas enquanto o caos absoluto está prestes a explodir ao redor? Bom, para entender o porquê, nós vamos passar rapidinho por 4 pontos. A nova ordem para medir, o átrio exterior, o tempo limitado e, por fim, o surgimento das duas testemunhas. Desvendar esses símbolos revela uma mensagem fortíssima sobre separação espiritual e a soberania divina. Ponto 1. A nova ordem para medir e a exploração do santuário interior. O detalhe mais genial aqui é que o texto mostra que João não está só assistindo à visão de camarote. Ele participa ativamente, recebendo uma cana semelhante a uma vara de medir. Mas o que isso significa na prática? Nas profecias bíblicas, puxando referências lá de Ezequiel e Zacarias das nossas fontes, medir não é calcular o tamanho físico com uma fita métrica. Medir significa separar. É reconhecer propriedade, é carimbar e marcar aquilo que pertence a Deus. Quando Deus manda medir o templo, o altar e os adoradores, não é um detalhe de arquitetura, é uma declaração espiritual de preservação. É literalmente Deus dizendo: isso aqui é meu e não vai se perder no meio da tribulação. Ponto 2. O átrio exterior deixado para trás e a atenção da exclusão. É aqui que a coisa fica tensa. A ordem muda drasticamente quando chega na área externa do templo. O texto dá um comando claro para que essa parte seja deixada de fora de propósito e entregue aos gentilos. Isso ilustra uma realidade espiritual muito séria, com um contraste gigante. Pensa comigo. De um lado, a gente tem o altar. Ele representa a verdadeira adoração, o pertencimento real, que é medido e blindado por Deus. Do outro lado, a gente tem o átrio exterior, que é basicamente só aparência. É uma proximidade física, mas sem pertencer de verdade, e por isso é entregue. Fica muito evidente a diferença absurda entre pertencer de coração ao centro da adoração ou só manter uma proximidade visual com a religião. Estar perto não significa nem de longe pertencer. Ponto 3. Um tempo limitado de pressão e o entendimento do cronograma. O texto, então, dá um prazo mega específico sobre o tempo exato em que a Cidade Santa vai ser pisada por essa força opositora. E o número que salta aos olhos é o 42. 42 meses. Na profecia bíblica, a gente vê muito esse período, que é equivalente também a 1260 dias, ou a 3 anos e meio. Isso espalha bastante aquelas ideias de tempo que a gente já encontra no livro de Daniel. Então, o lance aqui é entender o que esse período de fato traz. Esses 42 meses representam, sim, um tempo real de pressão, um domínio que é permitido, mas, e esse mais é crucial, é um tempo limitado por Deus. E olhando para o outro lado, vemos o que não representa. Não é um caos generalizado e descontrolado, não é um sofrimento eterno, e definitivamente não é Deus abandonando o barco. O inimigo até age, mas não governa soberanamente. Deus colocou uma data de validade super rigorosa nisso tudo. E isso nos leva a uma conclusão brilhante que o material apresenta. A promessa não é que não vai ter tribulação. A promessa é que Deus conhece, sustenta e limita o tempo dessa pressão. Isso lembra muito o que Jesus ensinou lá em Mateus 24. A mensagem não é sobre achar uma fuga confortável do cenário, mas é um chamado fortíssimo à perseverança enquanto o limite que o próprio Deus impôs estiver rolando. Ponto 4. O surgimento das duas testemunhas e o desafio na escuridão. É exatamente no auge desse cenário de pressão que o texto atinge um clímax incrível. A oposição do mundo não fica sem resposta pessoal. É aqui que Deus entra com a sua intervenção direta na terra. Olha só o que diz Apocalipse 11, versículo 3. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Notem como isso é perfeito. O texto emparelha exatamente o tempo da opressão mundana, os 42 meses, com o tempo certinho em que Deus mantém as suas vozes proféticas e desafiadoras em ação. Mas o que a gente sabe sobre elas? Elas se vestem de pano de saco.
Naquela época, isso significava luto, arrependimento profundo e uma seriedade absurda. Elas agem como profetas raiz mesmo, entregando um aviso super sério e confrontador. O simbolismo grita que elas não estão ali para ser celebridade ou ganhar aplauso. Testemunho fiel no tempo do fim não é entretenimento leve. É feito de verdade nua e crua e peso espiritual no meio da escuridão. Ponto 5. O chamado para a verdadeira fé, navegando nos tempos do fim. E aqui a gente começa a amarrar as coisas, conectando essa análise de símbolos antigos com as lições práticas sobre como nós devemos enxergar o preparo espiritual nos dias de hoje. Para resumir a narrativa, a gente tem esse baita contraste final. A ação do inimigo tem um tempo totalmente cronometrado e limitado para pisar na cidade. Ponto. Em contrapartida, a ação de Deus tem um tempo determinado e exato para levantar um testemunho fiel. A grande sacada dessa análise é: nada está solto e fora de controle. Por mais que o mundo tente esmagar ou pisar naquilo que é santo, é impossível calar as vozes que Deus decide sustentar e levantar. E para fechar, vou deixar uma provocação fortíssima que vem direto das nossas fontes. Se Deus trouxesse a sua vara de medir hoje, onde seriam encontrados os verdadeiros adoradores? Eles estariam no altar, naquele lugar de adoração real e pertencimento, ou estariam ali de fininho no átrio exterior, só com a aparência e a proximidade, mas sem raízes profundas? Fica essa reflexão essencial para a gente pensar até a nossa próxima análise estruturada. Valeu demais por acompanhar e até a próxima!